Semana 11, problema 1. Mecanismo de defesa do sistema respiratório. Todas as infecções respiratórias traduzem diminuição temporária ou permanente das defesas pulmonares, a penetração de micro-organismos, a intimidade alveolar. A integridade dos mecanismos de defesa, sejam eles mecânicos ou imunobiológicos, é fundamental para amenizar ou até mesmo impedir o desenvolvimento de infecções pulmonares. O mecanismo de defesa do aparelho respiratório envolve uma série de fatores que atuam na remoção de partículas inaladas em micro-organismos. O primeiro mecanismo de defesa do aparelho respiratório, o mecânico, inicia nas narinas e impedem, através dos cílios e do turbilhonamento aéreo, a passagem de micro-organismos seguido de fechamento da glote, mucociliar, além dos diversos meios que dificultam a progressão dos agentes infecciosos no trato respiratório. Existem aqueles que são responsáveis por sua expulsão, incluindo os atos voluntários de fungar, de assoar e reflexo de espirrar. Também a tosse, um complexo mecanismo reflexo de instalação explosiva, atua na limpeza das vias aéreas inferiores e onde propulsionam-se secreções e outros materiais estranhos acumulados, levando-os até a orofaringe. Ao longo do seu trajeto, a árvore brônquica sofre um processo de segmentação, decomizando-se progressivamente, de forma a constituir um sistema inicial de defesa e reter o material particulado inalado. As variações do comprometimento brônquico durante a inspiração e a expiração parecem também auxiliar na propulsão das secreções na direção do hilo pulmonar. Temos a filtração aerodinâmica, que envolve a deposição de partícula na camada mucosa das vias aéreas e está relacionada com a dimensão dos materiais particulados inalados. Aproximadamente 90% das partículas ficam retidas em algum ponto, ao longo da traqueia ou brônquio de grosso calibre. O transporte mucociliar. O aparelho mucociliar constitui-se de um revestimento mucoso que recobre as vias aéreas em acoplamento mecânico com as células ciliadas, de cuja função mútua ocorre a propulsão do muco em direção à orofaringe. O mecanismo de transporte mucociliar constitui um exemplo notável de eficiência contra infecções pulmonares. Existem cerca de 200 cílios em cada célula, ou aproximadamente 2 milhões de cílios por centímetro quadrado na superfície mucosa, com a maior concentração na traqueia e brônquios pré-segmentares. Cada cílio apresenta cerca de 1.300 batimentos por minuto, promovendo o deslocamento ascendente das partículas de uma velocidade de 10 a 20 mm por minuto. Aproximadamente 90% do material depositado sobre as mucosas do trato respiratório pode ser eliminada dentro de 1 hora. A defesa imunológica do aparelho respiratório, assim como a de outros órgãos, é composta por um sistema de imunidade inata ou natural e um sistema de imunidade adquirida, como debatido em outras APGs. O sistema imune inato é um sistema filogeneticamente bem preservado entre diferentes espécies, que consegue disseminar o self do non-self, ou seja, consegue discernir e identificar estruturas estranhas ao organismo e atacá-las imediatamente. Um dos componentes mais importantes desse sistema são os receptores Toll-like, TLRs, uma família de receptores de proteína de superfície de célula, presentes em diferentes tipos de células. A imunidade celular é mediada pelos linfócitos T, micro-organismos intracelulares, como os vírus e algumas bactérias, sobrevivem e se proliferam no interior dos fagócitos e outras células do hospedeiro, onde estão protegidos com anticorpos. A defesa contra tais infecções cabe à imunidade celular, que promove a destruição dos micro-organismos localizados em fagócitos ou a destruição das células infectadas para eliminar os reservatórios da infecção. Os macrófagos alveolares residem permanentemente nos alvéolos normais, constituindo as mais importantes células, do ponto de vista numérico, presentes no compartimento alveolar. Estima-se que a ação da fagocitose alveolar decresce a partir da presença de 10 partículas por células. A imunidade humoral, temos a defesa imunológica do aparelho respiratório, que inicia nas vias aéreas superiores, no muco de revestimento que contém grande concentração de IgA, conferindo proteção
a infecções virais e provavelmente dificultando a aderência bacteriana à mucosa. IgG e IgA estão presentes em menores quantidades nas vias aéreas inferiores, sendo auxiliadas pela opsonização não imunológica dos pneumócitos tipo 2. Estresse oxidativo do pulmão. O pulmão apresenta um tecido único para estresse oxidativo, entre as maiores dos órgãos, porque está direcionadamente exposto a mais altas tensões de oxigênio. Portanto, a pressão parcial de oxigênio local ao nível alveolar é muito mais alta que em outros órgãos vitais. Um componente típico da maioria das alterações e infecções pulmonares é a ativação de células inflamatórias com consequente geração de radicais livres.